última vez que eu pisei no Brasil foi no dia 31 de dezembro de 2019. Eu nunca mais voltei para o Brasil. Isso aqui para mim tem um peso gigantesco. Isso aqui para mim eu não vou abrir mão. Eu acho que eu encontrei a resposta que eu estava buscando. Muita gente acaba me perguntando por que eu não volto para o Brasil, né? Por que eu estou há tanto tempo aqui no Canadá sem voltar para o Brasil? Para quem não sabe, eu moro aqui no Canadá há 6 anos. A última vez que eu pisei no Brasil foi no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, eu nunca mais voltei para o Brasil. E diferentemente do que muitas pessoas pensam, não foi pelo processo de imigração. Até porque, com visto de residente temporário, como estudante, como trabalhador, você pode ir e vir. Não tem nenhuma regra de imigração que te impeça de entrar e sair do país. E durante o meu processo de residência permanente também, eu inclusive fui para os Estados Unidos, e quando eu estava nos Estados Unidos que eu recebi o e-mail de aprovação da minha residência permanente. Então não é por nenhuma questão de visto, e sim por querer. Aliás, por não querer voltar. Só que eu sempre, quando as pessoas me questionam em relação ao Brasil, eu falo que é a segurança. Inclusive, este é o principal motivo que me fez escolher morar no Canadá. E eu quero que esse vídeo realmente seja um insight e também um lugar para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então, fique à vontade a escrever nos comentários o que você pensa em relação a isso, quais são os seus pensamentos em relação a isso. Mas, para quem não sabe, eu estou acompanhando uma família que está aqui no Canadá. Eles estão visitando o Canadá, inclusive é a 4ª vez que eles estão visitando o país. Então eu tenho muito contato com pessoas que chegam aqui no Canadá como turista, pessoas que vêm visitar o país, alguns integrantes da jornada da nossa comunidade, inclusive. E neste momento eu estou em muito contato com uma família que veio do Brasil e está aqui no Canadá. E nós estávamos conversando em relação a isso. E é óbvio que a visão do turista em relação ao Canadá, ela é muito diferente da visão de um morador. E nós estávamos conversando sobre pontos específicos do Brasil. E elas estavam me contando em relação à questão da segurança. E uma história me chamou bastante atenção, e esta aqui é a raiz do meu raciocínio que eu quero trazer aqui para vocês. Que tinha um determinado objeto na frente da casa dessa pessoa, e que esse objeto foi deixado lá só por uma pessoa por um determinado período, e daqui a pouco ela passaria buscar aquele determinado objeto. E a câmera flagrou uma pessoa conhecida da família que passou na frente da casa e acabou pegando aquele determinado objeto. E não é um item que está lá na frente, que está com uma plaquinha dizendo doação. Não, era um item que estava ali na frente da casa, portão aberto, tudo ali, tava pessoas circulando, o objeto estava ali. E alguém passou, alguém conhecido passou e simplesmente pegou o objeto. E tem um pensamento no Brasil, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas eu cresci ouvindo isso. Talvez você também tenha ouvido isso quando você era mais novo, ou até mesmo agora na vida adulta, que é: achado não é roubado. E eu acho que muito da cultura que nós temos no Brasil, ela se assemelha a isso. Achado não é roubado. E eles falam até assim: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Ou seja, às vezes por um descuido, a pessoa deixou a carteira cair no chão e a pessoa acha a carteira, tira o dinheiro e ela pensa que está tudo bem. Esse pensamento de achar que está tudo bem você pegar algo do outro é muito diferente aqui no Canadá. Aqui no Canadá, esse pensamento, ele é, na verdade, muito diferente. Se você achou algum objeto na rua, a tendência, na maioria das vezes, é que aquele objeto ele vai ficar ali, no chão, até que a pessoa volte para buscar o que ela perdeu. Então é comum você andar pelos parques, andar pelas ruas e você vê luvas em determinado lugar, você vê às vezes casaco em um determinado lugar. Talvez a pessoa perdeu naquele determinado ambiente, e o pensamento do canadense,
pelo menos aos meus olhos, é de que, opa, se a pessoa deixou esse casaco, é perdida aqui no ônibus, por exemplo, deixou aqui no parque, por exemplo, ela vai voltar aqui e vai buscar o que ela perdeu. Então, às vezes, no máximo, né, a pessoa acaba colocando em um lugar alto para que seja visível, para a pessoa conseguir realmente retornar e buscar aquilo que ela perdeu. Inclusive, até aconteceu um fato com um amigo meu, nós estávamos viajando, uma viagem para Alberta, inclusive nós temos uma playlist de vídeos de Alberta, um dos amigos que tá ali no vídeo, nós estávamos passeando pelo shopping, ele sentou no banco e ele pegou a carteira dele e colocou assim no lado, no banco assim do lado. E quando nós saímos para tomar café, ele esqueceu a carteira no banco do shopping. Isso na cidade de Calgary, na província de Alberta. Depois que nós andamos, sei lá, uns 10, 15 minutos, ele se deu conta, olha, eu esqueci minha carteira no shopping. E daí ele voltou pro shopping e a carteira dele estava lá. Um shopping movimentadíssimo, um local movimentadíssimo, e a carteira dele estava lá, com cartões, com documentos, com dinheiro, porque aqui, se você achou algo que não é seu, você não vai mexer, porque a pessoa, muito possivelmente, ela vai voltar para pegar aquele objeto. Lúcia, mas por que você está falando isso? É óbvio que essas situações não acontecem 100% das vezes. Não é que toda vez que alguém vê alguma coisa no Brasil, ela vai pegar como se fosse dela, como se fosse o achado não é roubado. Ou que toda vez que alguém vê alguma coisa perdida aqui no Canadá, ela não vai pegar porque aquilo não é dela. Infelizmente, na rede social hoje em dia, quando nós falamos alguma coisa, a pessoa acha que aquela parte é o todo. E não, eu só estou dando exemplos de condutas que são muito prováveis, muito possíveis de acontecer em ambos os países. E essa diferença, ela está na cultura do lugar. É essa cultura do zelo pelo que não é seu. Essa cultura de olhar para o outro de uma forma humana. Essa cultura de respeito, essa cultura de segurança que realmente me atrai no Canadá e que me repele em relação ao Brasil. O nosso país, assim como eu já falei em inúmeros vídeos, não me entenda mal, nosso país é lindo. Nosso país, ele é encantador. Tem muitas questões positivas, só que infelizmente esse pensamento, ele está em muitas áreas da nossa sociedade. Quer um exemplo? Quantas pessoas que vão, por vezes, levar o carro no mecânico, ela já fica assim, poxa vida, eu vou ter que ficar em cima do trabalho do mecânico para saber se ele realmente vai me falar o problema certo para não me cobrar mais caro. Ou quando vai na seara do funcionalismo público, a questão da propina, a questão da corrupção, que você fala, não, se eu pagar aqui para determinado político, se eu pagar para determinado funcionário público, o meu processo vai mais rápido. Ou com quem que eu posso falar aqui para o meu processo andar mais rápido? É muito comum as pessoas acreditarem que os funcionários públicos, eles vão aceitar propina. Na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, já é natural acreditar que o funcionário público ele vai aceitar propina. Porque é tão comum de se dizer que o político é corrupto, que o funcionário do governo é corrupto, que as pessoas têm essa ideia. Então há casos e mais casos, relatos e mais relatos, é só você ligar aí os noticiários no Brasil para você ver que muito se fala em relação aos políticos, muito se fala em relação a funcionários públicos, só que não é isso. Está na população, está na sociedade e é independente de classe social. Tá? É independente de classe social, das pessoas com maior poder aquisitivo e as pessoas com menor poder aquisitivo. Aquela ideia do eu vou tentar me dar bem de alguma forma, o achado que não é roubado. Então é uma cultura que infelizmente ela está baseada nisso. E a partir do momento em que você vive uma outra realidade, que você tira esse peso não apenas da segurança, que para mim, por si só, isso já eu não consigo nem expressar em palavras. Para mim, isso por si só já faz com que, para mim, o Canadá valha a pena. Para mim, para a minha prioridade em relação à imigração. Porém, quando eu cheguei no país e eu comecei a perceber, no começo é até estranho, né, o comportamento dos canadenses. Você fica realmente maravilhado em perceber esse respeito, esse zelo para com o outro. Então é um ponto que muito possivelmente quem está no Brasil, quem nunca saiu do Brasil, e eu não estou dizendo que é uma particularidade do Brasil, obviamente há outras culturas que
também tem esse tipo de comportamento ou outros comportamentos. Eu estou falando deste ponto em específico porque foi algo que me chamou a atenção. Eu até brinquei com ela, falei assim, gente, eu queria ter uma câmera gravando aqui a nossa discussão. É óbvio que eu não vou expor as pessoas, mas eu quis trazer essa reflexão para você também começar a prestar atenção nesses detalhes à sua volta. Tanto você que mora no Brasil, quanto você que mora aqui no Canadá também. Quando acontecer alguma coisa com você, pense, poxa, como seria isso no Brasil? Uma questão simples que elas até relataram para mim, que quem mora aqui há muito tempo, você acaba não percebendo essas coisas, porque isso já é tão natural para você, ainda bem, que a gente acaba não reparando nesses pequenos detalhes, como por exemplo, o pacote de Amazon na frente da casa. É óbvio que não é em 100% dos casos que esse pacote vai ficar lá por um determinado período e ninguém vai pegar. Para quem não sabe, as casas aqui não têm muros. Então, quando o entregador vai entregar algo na sua casa, ele vai lá e deixa na frente da sua casa. E aquele produto fica lá até você pegar. E na maioria dos casos, aquele produto vai permanecer lá. Coisa que, dentro da realidade que eu vivia no Brasil, não sei se é a sua realidade, mas que eu vivia no Brasil, morando no sul, numa cidade com menos de 300 mil habitantes, morando em um bairro bom, isso é inimaginável. Então são esses pontos que muitas vezes você não tem nem como expressar para as pessoas que não conhecem essa determinada cultura. E é um fato que para mim, por si só, ele tem muito peso nessa jornada de imigração, porque é um custo mental que você não tem, que é sempre ficar pensando, poxa vida, será que essa pessoa vai me passar a perna ou não? Será que eu vou cair num golpe ou não? É esse custo mental que para mim, dentro da minha realidade, dentro da experiência que eu tenho e de várias pessoas que eu tenho contato, que eu acabo realmente me questionando em relação a isso. E é óbvio que cada experiência é única, por isso que eu falo que esse é um espaço colaborativo. Eu quero ouvir de você, principalmente você que mora aqui no Canadá e conhece as duas realidades. Somos nós que estamos aqui que nós vamos poder ajudar as pessoas que ainda não moram aqui a realmente conhecerem uma realidade que por vezes elas não têm acesso. Então que nós possamos mostrar também o outro lado, que muitas vezes elas colocam muito peso em algumas coisas e se esquecem das outras. É por isso que na jornada da decisão eu acabo colocando 15 pontos cruciais para você realmente prestar atenção na hora de você decidir se morar no Canadá vale ou não vale a pena para você. Tem pontos que às vezes você sequer está imaginando e quando você começa a refletir sobre eles, você fala, não, peraí, isso aqui para mim tem um peso gigantesco. Isso aqui para mim eu não vou abrir mão, porque o peso disso na minha vida é muito importante. O que para mim é a segurança, por exemplo. Este é o ponto que mais pesa na minha vida. Se porventura eu sentir que eu não tenho mais a segurança que eu vim buscar aqui no Canadá, eu não pensaria duas vezes em mudar de cidade, por exemplo. Se a cidade que eu moro, por exemplo, se eu me sentir insegura neste ambiente que eu estou inserida, para mim essa realidade já não vai mais valer a pena. Talvez o movimento que eu tenha que fazer é mudar de bairro, ou então mudar de cidade, talvez mudar de província. Então esses movimentos eu farei na minha vida uma vez que esse ponto central ele for realmente abalado, que é a segurança. Então talvez para você não seja segurança, talvez seja algum dos outros pontos que a gente acaba falando ali na jornada da decisão. Só que por vezes podem ser pontos que você nem imaginou que teriam tanto peso na sua vida. Então essa questão cultural hoje, para mim, é um dos pontos mais importantes em relação à minha qualidade de vida no país. É eu ter a segurança não apenas física, pensando em um assalto, pensando em algo mais grave, mas também a segurança de eu não ter que ficar me policiando a todo momento se alguém vai passar a perna em mim, ficar desconfiando das pessoas, porque isso tem um custo mental muito grande. Para pensar. Inclusive é por isso que nós criamos a jornada da decisão. É para você realmente refletir sobre esses 15 pontos e avaliar se vale ou não vale a pena morar no Canadá de acordo com
a sua realidade, de acordo com as suas expectativas. Eu vou deixar o link da Jornada da Decisão em um comentário fixado aqui no nosso vídeo. Clique e assista à primeira aula. Eu costumo dizer que é um choque de realidade, principalmente do ponto de vista de planejamento para morar no Canadá. Eu acho que você vai se surpreender. Então, assista a primeira aula, depois volta aqui me contar o que você achou. E se valeu essa nossa reflexão aqui, já deixa o seu like no vídeo. Eu espero que tenha sido útil. Vou estar aguardando o seu comentário em relação a essa reflexão. Eu sei que foi um vídeo um pouco diferente, mas eu queria mesmo ter colocado uma câmera ali e gravar elas conversando. Eu acho que teria sido até muito mais interativo, só que óbvio, para preservar ali a privacidade delas, eu não coloquei, mas eu quero ouvir de você. Qual que é a sua experiência em relação a isso? Tanto você que mora no Brasil e para você também que mora em qualquer outro país, seja aqui no Canadá, seja nos Estados Unidos, me conta como que você enxerga essa questão cultural. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo por aqui. Temos mais de 700 vídeos no nosso canal que podem te ajudar nesta jornada de imigração. Considere se inscrever por aqui, basta você clicar no botão aqui embaixo para você se tornar um inscrito no nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!